Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Livecast, edição de número 82. Henrique Gasparoni na minha área, ao meu lado, ele, primeira vez comigo, né, bro? Acho que é a segunda, fiz mais muito tempo atrás. Na época que a gente nem contava com o número. Exatamente, exatamente. Lúcio Mancini, beleza, meu cara? Beleza, mano, e você? Joia. Então tá bom. Bem-vindo novamente ao Livecast aqui, então pela segunda vez. Segunda vez. É isso aí. Deixando um recado pra galera que curte, que tá curtindo o nosso trabalho bacana aqui, cada vez mais pessoas acompanhando, especialmente a galera dos agregadores de conteúdo, como Spotify, Deezer e tudo mais. Obrigado pelo prestígio que cada vez mais crescente a nossa comunidade. Se a galera que curte, compartilha, manda ver, tamo junto, é isso aí. Vamos direto ao nosso convidado hoje, que hoje nós temos um papo que, cara, rende muito assunto, é um tema muito estudado e, ao mesmo tempo, é um tema que existe muita percepção, muito feeling por trás desse tema, mas eu tenho certeza que a gente vai poder dar dicas valiosas para vocês que estão acompanhando a gente aqui sobre pricing. Nosso convidado aqui é o André Capelletti. Tudo bem, André? Prazer. Bem-vindo, meu Tudo cara. bom? Seja bem-vindo, André. Obrigado. Joia. André, para quem não sabe, ele é Pricing Specialist da Claro Brasil e atuou, cara, mais de 9 anos de experiência, 4 anos em Pricing, mas atuou em diversas empresas, como o Grupo Hana, Edux, é isso? Edux que é de educação, inclusive. Edux é de educação, parceira nossa aqui. E aluno nosso, fez MBA conosco aqui na Live University. Sou então, fruto da casa. É um liver. Eu sou um liver, desde 2016. Ah, que bacana. Vamos falar também sobre isso. E atuando no pricing da Claro. Conta um pouco pra gente, qual que é o seu... Como é que você resolveu entrar nessa área de pricing? Como é que foram os primeiros passos até entrar nessa área? Cara, essa é uma história legal. Inclusive, eu devo muito à live, porque hoje eu tô numa área de pricing e teve uma ajudinha de vocês. Então, assim, eu comecei a trabalhar num setor de custos, onde eu já falava de preço, e foi uma baita escola, assim. Então, desde que eu comecei a trabalhar, mesmo que indiretamente, eu sempre tive ligado a preço. Na área de custos, assim, era uma área mais voltada para contabilidade, então era uma precificação de fato, né? O conceito é um pouco diferente do que esse conceito que a gente tem hoje de pricing, que é uma estratégia mercado. Mas ali eu já comecei a me interessar muito por preço, assim. E aí eu tenho uma coincidência na minha vida que acho que pode ser uma coincidência agora, que assim, meu pai é um cara que ele já trabalhou no setor de custos há muito tempo, né? Caramba. Então eu sempre tinha alguém para conversar sobre preço. E, cara, a coisa foi acontecendo, e aí eu entrei nesse mercado e ali eu já entendi que, assim, dentro de um setor de custos tinha uma parte que eu gostava muito, que era a parte de preço, e tinha uma parte que eu gostava muito pouco, que era uma parte de contabilidade, né, um negócio mais de conceito e tal. Cara, isso é raro, porque você imaginar, a gente tá acostumado a ver, pô, meu pai é médico, eu fui ser médico, meu pai é advogado, fui ser advogado. Na parte de pricing, a gente cara, e foi total coincidência. O primeiro coincidência. caso no Brasil. Família Pricing. Não, e foi total coincidência, porque assim, pô, na época da faculdade, eu lembro que meu pai, ele, tipo, ministrou um curso sobre precificação de aço, sabe, um negócio todo diferente, assim. E eu participei desse curso, eu ajudei ele e tal. Ajudei, assim, não palestrando, né? Mas eu ajudei ele, enfim, na produção. E, cara, tava na época de faculdade e aquele desespero, né? Pô, preciso de estágio obrigatório, não sei o que e tal. E, cara, saí distribuindo currículo e eu fui chamado para uma área de custos, assim. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, então, eu fui chamado para fazer uma entrevista numa área de custos, o que você acha? Ele, não, pô, vai, que é bom, sabe? Você tem filhos atualmente ou não? Não tenho. Não, se tivesse filho, eu ia falar assim, filho, sabe quanto custa esse pacote aqui? Eu gostei de margem nesse pedaço de papel aqui. Hoje eu entendo porque o meu pai é tão econômico. Mas, cara, foi isso. Então, assim, aí eu comecei a identificar o que eu gostava, o que eu não gostava, e eu comecei a moldar minha carreira para isso, né? Então, por que eu entrei em pricing tão depois de começar a trabalhar de fato? Porque eu fui migrando, né? Eu fui trilhando isso. Então, cara, eu passei por setores financeiros, planejamento financeiro. Aí eu comecei a fazer o curso da Live aqui em 2016. Quando eu comecei a fazer o curso aqui, eu era, acho que, analista financeiro. Eu tava em finanças. Mas eu não queria, cara. Queria, sei lá, eu cismei com o pricing. Na verdade, assim, eu cismei porque eu pensei, pô, existe uma área de preço, que é uma área que eu gosto muito, e eu posso trabalhar nessa área sem precisar olhar para contabilidade, por exemplo. Eu não preciso ser um contador, eu não preciso ficar discutindo o centro de custos, essas coisas, sabe? Falei, pô, meu caminho tá ali, cara.
Você pode ser estratégico. Eu posso ser estratégico, eu posso olhar dentro para o de outra mercado. visão, é. Exatamente, que eu sempre gostei muito. Tal. Que é um viés totalmente diferente dentro do conceito de custos, né? Pois é, completamente diferente. Então, eu sempre falo isso, inclusive, né? Que quando a gente fala, por exemplo, hoje eu estou num setor de pricing. Então, o setor de pricing, ele é completamente diferente de um setor de precificação do setor de custos. Uhum. Tudo bem que as coisas, elas tendem a caminhar juntas, né? No momento, elas vão se encontrar, vai ter uma intersecção ali, mas, cara, é diferente, são conceitos diferentes. Mas, enfim, aí eu comecei a migrar por esse caminho, vim aqui, fiz o curso de inteligência de mercado. Na época, quem me deu aula de pricing foi o Caio. Um abraço pro Caio. Um abraço pro Caio. pro Caião. E, cara, as coisas foram migrando, assim, sabe? Aí teve um dia que eu tive um chefe super legal, o Danilo, aí um abraço, que o cara me deu essa oportunidade, né? Então a gente bateu um papo e ele falou, cara, tem um perfil, vem pra cá e tal. E aí foi quando, de fato, eu comecei a trabalhar em pricing. Em que empresa que foi? Foi no Grupo HNA, que é um grupo de Grupo HNA. facility super grande e tal. Então, por uma outra coincidência, tudo que eu fiz de precificação, com exceção da Claro, foi voltado para serviço, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Você Ah. começou em serviços e agora tá produto barra serviço, né? Porque, Ah, claro, ela vende serviço e produto ao mesmo tempo, né? Exatamente, mas assim, a Claro são dois mundos, né? Tem um mundo ali de aparelhos, que é o mundo que eu faço parte. Então, hoje eu sou responsável pela precificação de smartphone, enfim, acessório e tal. Mas eu tô dentro de uma empresa de serviço. Isso é muito louco, né? Então, assim, eu continuei com viagem de serviço, mas agora eu tô em produto. Hoje eu tenho uma visão muito mais parecida com varejo do que serviço, assim. O serviço, cara, é outro universo ali, tem o pessoal que faz a precificação ali, mas eu fui para uma área de produto. O que eu já queria, né? Então, eu tive uma visão bem legal de serviço do Grupo HNA, depois eu fui para a Edux, que, para quem não sabe, é um grupo de educação dos maiores do Brasil, que é dono da Estácio, do IBMEC e tal. Então, ali foi super legal, cara, acho que foi uma das melhores escolas que eu já tive até hoje, assim, mas ainda serviço, né? E aí, falava lá de curso e tudo mais. E aí, eu fui para Claro, para uma empresa de serviço, mas fazendo preço de produto. Inclusive, aproveitado falando do Grupo HNA, tem o Diógenes, que é parceiro nosso. O Diógenes, grande Diógenes. Diógenes, um parceiraço nosso, esteve com a gente em algumas viagens. E o Luciano Caruso, que é o diretor de tecnologia lá, inovação. Da Co-Security, né? Tudo Exato. Mais. Inclusive, ele é meu vizinho. Um abraço, Luciano. Estou esperando a sua visita para a gente plantar aqueles bonsais juntos, porque ele, assim como eu, é viciado em bonsais. Então, um abraço, Luciano. Tamo junto, quero ver a gente marcar o nosso bonsai aí. Eu já vou intimando a galera no podcast. Não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu participei de algumas reuniões com ele lá, ele é bem famoso lá dentro. Parceiraço nosso, meu vizinho, mora no prédio ao lado ali, então estamos em casa. Já entrando no tema mais profundo, assim, eu tenho aí um lado aqui de alguém que talvez entenda muito menos de pricing que você. O que você acha que é o principal desafio e a principal diferença quando a gente fala de pricing, falando de estratégia mesmo, né? Não falando de preço especificamente. Quando se fala de serviços, você teve experiência lá na HNA, que é serviço mesmo, né? Serviço total. É B2B total. O produto onde é tangível, onde se existe porque pensando em pricing, o cara pode fazer a conta, né? A gente estava dando exemplo da coxinha e tal. Sim. Antes aqui nos bastidores, para quem não estava aqui escutando a gente falar. Mas acho que é uma dificuldade da galera que está querendo entrar nessa área, né? Imagina que são dois mundos diferentes. São realmente dois mundos diferentes ou não? As técnicas, as ideias, elas são aplicadas nos dois? O que você pode passar um pouco para a gente? Eu enxergo uma diferença. Assim, eu não diria que são dois universos, assim, sabe? Mas eu enxergo uma diferença. Porque quando você estuda sobre pricing, que tem muito uma pegada de estratégia, de marketing, você entende muito sobre o consumidor final. Né? Então, existem diversas técnicas, até que a gente estava conversando, né? Que é o willingness to pay e tal. Então, você estuda diversas teorias, assim, que não se aplicam numa empresa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um preço de serviço e esse serviço ele é um B2B. Ele pode ser um serviço B2C também, mas se você está falando de um B2B, como é o caso da HNA, porque assim, a HNA ela é forte em facilities. Quem são os principais clientes hoje? São os condomínios. Então, quando você fala de um condomínio, você está falando de uma empresa, uma pessoa jurídica. Então, é mais difícil você medir, assim, você ter alguns... um feeling, né, que a gente estava conversando. É difícil você ter uma sensibilidade, assim, cara, o que vai funcionar, o que vai dar certo? Às vezes, você pode bolar uma puta estratégia, assim, pensando mais no consumidor, só que você não tem diretamente um acesso ao consumidor. Então, a estratégia que você tá traçando aqui no começo não necessariamente é o que vai funcionar ali no final, sabe? Então, assim, num resumo, eu acho que as métricas, elas são um pouco mais... elas não são tão vastas. Eu acho que você não consegue usar um arsenal de coisa como você consegue usar para um cliente final. Então, hoje eu tô na Claro, eu faço lá preço de smartphone e tal. Cara, a gente tem um feeling de quem compra, sabe? Então, você tem ali a pesquisa, tal, você tem a palavra de quem está comprando. Então, você consegue exercer várias teorias ali.
Então, você sabe, pô, quanto a pessoa está disposta a pagar, você consegue identificar ali nicho, é uma métrica mais fácil, sabe? Acho que a principal diferença é essa, né? Quando você traz essa ideia de definição de preço, quando você pega no mercado B2B, você acaba sendo muito influenciado pelo mercado que você está atuando, afinal de contas você tem uma sensibilidade muito forte de testar, né? Então você consegue definir um preço aqui, testa com o cliente, eventualmente faz um ajuste, você está numa reunião, você tem feedbacks ali para falar, não, esse preço não dá, aqui, não, está muito acima, ó, eu tô fazendo uma concorrência aqui, eu tô vendo tal. Quando você vai para um lado B2C, você já tem um universo menos, você tem menos feedback, né? Então você quer comprar um smartphone, sei lá, eu imagino que a pessoa deve digitar lá no comparador de preços e tentar ver onde está mais barato, tal. Ah, E aí você tem uma presença muito forte de algoritmos, né? sim. Hoje em dia. Vocês trabalham com algum tipo de algoritmo de monitoramento, de performance Trabalho. para... Ah, Conta um assim, pouco sobre como funciona esses algoritmos e como é que eles trabalham. eu não sou o cara dos algoritmos, né? Eu não sou Uhum. necessariamente a pessoa que está ali, assim, eu sou mais um cliente desses algoritmos do que necessariamente um fornecedor deles, né? Mas hoje é preciso que você tenha uma inteligência nesse sentido, né? Então, pô, se você fala de um varejo no geral, se você pega um grande varejo assim, o que é mandatório no varejo? É concorrência. Então, você precisa ter um algoritmo ali que te fala o seguinte, cara, qual que é o preço da concorrência? E varejo, eu posso dizer que o caso da Claro é muito parecido com varejo, né? Pelo menos para aparelho, tem muita sazonalidade. Então, esses algoritmos, eles ajudam nisso, assim, né, cara? Qual que é um preço legal para você fazer nessa sazonalidade? Ou pelo menos assim, pô, aqui você tá sendo líder, aqui você não tá sendo líder, né? E aí, complementando um pouco do que você tá dizendo, né? Cara, eu concordo super com você, mas eu acho que é aí que tá o desafio. Porque quando você tá num ambiente que, sei lá, preço de concorrência talvez seja o que faz a diferença ali para quem de fato vai pagar isso, onde é que você consegue fazer um diferencial se o seu diferencial não necessariamente é um preço? Uhum. E aí entra naquele ecossistema que a gente estava conversando de preço, assim, né? Porque o preço, ele acaba sendo um KPI. Então, cara, pô, se eu não consigo me garantir em preço, eu vou garantir como, sabe? E aí entra toda aquela questão que a gente estava comentando da Apple e tal de brand e tudo mais, né? Então, acho que é um belo desafio, assim. É interessante, quando eu me lembro, cara, não sei se... Acho que quem está aqui ouvindo a gente vai lembrar do que aconteceu quando teve aquela tragédia do voo da Chapecoense. Sim, Você se lembra do que aconteceu com a camiseta da... E eu lembro que... explodiu, né? E eu me lembro que empresas Cara, como Os Netshoes caras foram arrebentaram eles por causa extremamente criticados por isso, né? Mas o que Ah, aconteceu, na verdade, é que teve uma crescente demanda e o algoritmo, ele percebe que esse tipo de... Olha, a demanda está crescendo lá e vamos aumentar o valor porque existe uma oportunidade aqui. Tinha uma escassez de estoque, né? Um índice de escassez de estoque estava acabando. Obviamente, o Chapecoense não tinha um volume de camisa pré-comprada pela Netshoes, né? Tava bombando, diferente mas, de um cara, Corinthians, né? Alguma coisa assim. mas Exato. poderia acontecer. Acontece com qualquer um. Tanto que é um negócio meio... É automático, não tem ninguém olhando, né? Ninguém Pois é. pensou nisso. Aí a galera sentou o rei por uma falta de humanidade do algoritmo que não existe. No fundo, não existe, né? O algoritmo não tá não, preocupado mano, com se ele isso. fosse, já era. Ele faz uma conta e ninguém preparou pra desgraça, entre aspas, né? Cara, é que quando a gente fala de algoritmo, e aí da Chapecoense acho que é um bom exemplo, a gente tá caminhando muito para esse mundo, né? Então, assim, não adianta a gente falar de humanidade agora. O algoritmo, ele tá ali, é o que você disse, o algoritmo, ele não é humano, né? Ele tá ali programado para ter uma função. Então, pô, cara, independente da casualidade que aconteceu ali, o algoritmo vai trabalhar, né? Então, Ele está programado para maximizar o resultado. é isso, E a partir do exatamente. momento em que existe uma demanda crescente, ele entendeu, olha, a gente aumenta a sensibilidade de preço dele foi mostrando que aumentando um pouquinho, quando está continuando vendendo, vamos seguir nessa linha, É isso aí. que é assim que a gente vai ter um resultado melhor. Pode ser. Uma lógica, ela cada 3 camisetas e menos estoque, não sei o que lá, aumenta tantos por cento. Tinha 1.000 no estoque, vendeu 999 em 10 minutos, ficou... É isso. É meio... o algoritmo, ele cumpriu muito bem o papel dele, né? no final das O contas. ponto é esse. Mas acho que é um bom exemplo para quem está acompanhando a gente entender. Imagina quantos SKUs a gente não tem, né? Quantos itens a gente não tem cadastrado numa loja de Netshoes, Pelo amor de Deus. né? Imagina a gestão de tudo isso. Por isso que é feito muito... E é engraçado isso, né? Eu tenho lido bastante sobre essa parte mais de programação, algoritmos e tal, porque eu de verdade estou vendo que a gente está caminhando para isso. Pricing é uma área que eu acho que vai ficar bem forte nisso, se já não é. Imagino que algumas empresas já até é.
Mas é isso, assim, o algoritmo, ele não deixa de ser um machine learning, né? Então, quanto mais você tá nutrindo ele com as informações ali, cara, mais ele vai trabalhar. Então, no caso da Chapecoense, imagina, a gente entra até num pouco de conceito de oferta e demanda, assim, né? Porque, cara, a oferta não é muito, né? Esse exemplo de estoque, se diz, pô, os caras não estavam preparados para isso. Claro, ninguém esperava o que ia acontecer, né? Uma Sim, tragédia. Mas, pô, imagina, de repente, cara, uma demanda enorme para comprar camisa do Chapecoense e o algoritmo ali é milhão, né? Cara, é isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal. É impressionante a transformação que a gente vem. Você trouxe aqui o caso da Apple e a gente estava comentando, né? Eu sou quem está acompanhando a gente vê que eu tô cheio de coisinhas da Apple. Eu sou um fã da Apple de carteirinha, adoro esses produtinhos e tal. E é engraçado porque todo ano eu comprava o iPhone e o iPhone custou, cara, durante anos. O iPhone 3, 3GS, 4, 4S, 5, 5S e tal, sempre o preço de entrada do iPhone foi $749. Pois é. Durante 10 anos. Até que chega um belo de um momento em que a Apple estava lançando o iPhone 7. E do iPhone 7 para o iPhone 10, não existiu. Teve um iPhone 8, que foi um iPhone que... E não existiu o 9, né? Veio o 10 direto, que é esse com a tela direto. E quando teve o 10 direto, a grande ponto da Apple, pelo fato dela ter mudado a tela e mudado o design, o grande desafio de precificação dela era romper a barreira dos $1.000. Porque ela tinha um de $749, que era o de entrada, um de 849 e um de 949, que era lá o tamanho da capacidade dos iPhones e tal. Mas ele parava no $949. Eu me lembro que quando surgiu o 10, foi o primeiro iPhone que ela lançou por 999. E aí foi que era romper a barreira dos $1.000. Hoje, quando você pega o iPhone, a ideia do iPhone Pro, já começa com a ideia do 999. E quando você pega o Pro Max, já nasce com $1.049. Então você vê que ela ficou durante anos seguindo mantendo a estratégia de precificação, mas com o objetivo de falar, olha, precisamos ter um smartphone na nossa linha que rompa a barreira dos $1.000. E a partir disso, virou padrão. Né? Um monte de smartphone até agora. A próxima barreira. Né? Até a próxima barreira. Exato. E hoje você vê que o próprio iPhone, o 14, que foi lançado agora, tem um 14 Plus, Max, né? Plus lá, que já é um 14 com a tela grande. Saiu o Mini e entrou o Plus, né? Então que já é uma ideia de você posicionar a linha mais acima. Né? Então você vê que a Apple é um tipo de um exemplo onde o estudo de precificação dela e o posicionamento de produto do que eles fazem, cara, é impressionante como é bem estudado e bem calibrado, né? Um exemplo disso, por exemplo, você vê o fone de ouvidos lá, os AirPods, né, cara? É um negócio que, cara, foi impressionante. E por um preço, se você olhar os concorrentes é um terço do valor do AirPod. O AirPod custa 200, o Pro lá custa $250. Você tem É preço de celular, né? Você tem produtos bons, cara, que custam $99, sabe? E pro fone, especificamente, você tem muito concorrente, né? Exato. Mais do que o celular, né? Não, muito mais. Porque você vai no varejo, cara, quantas e quantas marcas aí fazem fone sem fio que talvez tenha até a mesma função da Apple, né? Não, e elas fazem, compra o telefone e ganha o fone. Existem uns combos, né? E por um preço super, super, super competitivo. E a Apple, você vê na rua, um monte desses iPhonezinho branquinho na rua. Cara, é impressionante como... você integrando uma experiência completa, né, a ideia do que a Apple tenta oferecer, né, você consegue, de fato, se livrar um pouco do fator concorrência e entregar, ganhar margem a partir daí, né? Cara, a Apple eu acho um puta case, assim. Sei lá, toda vez que eu pego uma referência de preço, assim, eu sempre penso na Apple, mas não necessariamente porque ela é uma referência de preço. É muito disso que você disse, assim, a Apple eu acho que ela tem vários acertos. Sabe? Então, ela tem um acerto na comunicação, ela tem um acerto no design, que eu acho que foi o começo de tudo, assim. Pô, ela teve um puta acerto na questão de customer experience, que, cara, antes da Apple, quem que falava disso? Sabe? Poucas empresas falavam disso. Eu, pelo menos, não me recordo de nenhuma, assim. E ela criou justamente esse ecossistema que a gente estava conversando, né? Então, cara, quando você tem vários acertos dentro de um ecossistema, é natural que você também acerte em preço. Porque o ponto não que necessariamente a Apple acerte no preço. Cara, quem tá disposto a pagar, sei lá, $20 mil no celular, eu duvido... Enfim, não posso falar muito abrangente, né? Não posso falar de todo mundo, mas
Cara, é muita grana. Você tá muito falando de dinheiro. 20 mil reais no celular, mas mesmo Num assim... país onde o salário mínimo é 1.000 e pouquinho, né? Pois é. Mas mesmo assim as pessoas pagam. Então, pô, o preço talvez não seja um acerto como foi a comunicação ou como foi a criação dessa necessidade de ter um iPhone, um Apple Watch e tudo mais. Mas, cara, os outros acertos da cadeia, assim, eles compensam o preço, sabe? Então, por isso eu acho a Apple um puta case, assim, cara. Porque são vários acertos que hoje eles podem ter um erro, sabe? Se um dia eles errarem em comunicação, mas eles tiverem um preço assertivo, o preço vai compensar a comunicação. E por aí, se um dia o design não tiver tão legal, mas continua tendo uma relevância de marca, que é um puta branding que eles fazem e tal, o iPhone vai continuar sendo vendido, sabe? Então a Apple cara, ela acerta em tudo, né? E acho que... Não, tô até, já que a gente entrou na Apple, né? Você trabalha no preço de aparelhos, né? Sim. Como é que funciona esse processo? A Apple, não é Apple, mas vou falar de todas as outras aqui, é que a gente é Apple, então a gente acaba falando muito da Apple, né? Mas a operadora, ela tem uma proposta de preço, como é que funciona na Claro hoje? Como é que é? Você chega, senta, ela te apresenta o aparelho, ela tem uma ideia de preço, vocês que negociam, como é que funciona? Conta pra gente. Hoje, assim, é um conjunto, né? Então, a Claro, ela tem uma proposta de valor, assim como as outras operadoras, e aí a gente trabalha com proposta de valor também dos aparelhos. Então, por exemplo, falando de um iPhone. Cara, quando eu tenho um lançamento, como foi agora do iPhone 14, que vai ser, na verdade, a Apple passa pra gente, ó, o aparelho é esse daqui, a nossa ideia de preço é essa. Tanto é que eles têm um preço próprio no site deles, né? Dali pra frente é a Claro. Então, assim, o que a Claro ela consegue fornecer pra gente conseguir vender esse aparelho, sabe? Então, assim, pô, a gente não faz venda pra Apple, a gente faz venda pra Claro. Então, assim, o que a Claro agrega, não digo só de plano, não digo só de combo, mas, assim, de valor mesmo, sabe? Claro que o serviço é o principal, mas Sim. o que você agrega de valor para sei lá, um consumidor... Cara, eu sou um Apple maníaco. Por que eu compro da Claro e não compro direto do site da Apple, ou não compro de uma concorrente, ou varejo, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas a gente trabalha também com o que o aparelho representa, né? E a primeira ideia vem sempre do fabricante. De fato, é um absurdo 20 mil reais num telefone. Sim. Sabe, assim... Nem sei se vai ser 20, mas só um exemplo. Mas que seja 15 já é muito caro, 10 mil já é um valor muito caro. Mas assim, de fato é muito dinheiro, sabe? A gente tá falando de um valor meio maluco. Agora, existe uma estratégia e é pensado, vocês pensam dessa forma no sentido de, legal, é importante eu ter esse cara aqui lá na frente porque eu posiciono os outros de uma forma mais acessível? Com certeza. Com certeza. Faz de 5 parecer barato? Exato. Cara, assim, não que necessariamente... O que você disse faz total sentido, assim, não que necessariamente a gente pense nisso, mas você precisa ter, porque, por exemplo, a Claro hoje ela tem um portfólio gigante. Então, você precisa atender um cara que ele quer comprar um iPhone, uma pessoa que quer comprar um iPhone, e você vai atender a pessoa que quer comprar um aparelho mais baratinho, que quer um plano mais barato, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante você diversificar seu portfólio, sabe? Você tem que ter. Até porque, assim, se você pega, sei lá, acho que eu posso falar no caso das operadoras no geral, não existe nicho, sabe? Você pode pegar uma operadora que, sei lá, essa operadora geralmente ela tem planos mais caros, mas então ela tá mais centralizada ali num público que tá disposto a pagar um pouco mais caro e tudo mais. Outra operadora nem tanto, mas todo mundo tem que atender todo mundo, cara. Sabe? Então, você precisa ter esse cara, né? E claro que aí uma coisa leva a outra, né? Então, pô, eu vou colocar aqui um iPhone de 15, porque eu vou valorizar um cara que é meio termo ali e tal, talvez ele fique mais atrativo, com certeza. E até porque você tem aquelas pessoas que estão dispostas a pagar aquele valor. Por outro lado, tem aquela pessoa que fala, cara, preciso de um celular que tenha uma bateria legal, tire uma foto bacana, tenha lá meu WhatsApp, Insta e tal, e, cara, e atende, sabe? E que poderia comprar um iPhone. E que poderia comprar iPhone, exato. Porque você tá falando do Brasil inteiro, cara. Exato. Então, pô, você tá falando de um país enorme, sabe? E aí, e assim, existem nichos, né? Existem, cara, lugares, regionais diferentes. Então, assim, você pode falar qualquer exemplo aqui, tá? Você pode pegar uma pessoa lá do Sul, por exemplo. Pô, o cara tem a grana pra comprar iPhone, mas ele não precisa. Ele nunca deixar de ser cliente da Claro porque a Claro só tem iPhone, entendeu? Então, você precisa atender esse cara da mesma forma que, pô, tem alguém, sei lá, em outra regional que, o cara ele vai se apertar, ele vai comprar um iPhone que custa, sei lá, 20, 30 mil reais. Tem os dois mundos, né? Tem os dois mundos, exatamente. Então, você tem que ter um portfólio muito diversificado, assim, né? Você tem que atender todo mundo e não só smartphone, né? Aí entra acessório, o cara entra como você fornece teu serviço de uma forma legal, né? Então, o que é o forte da Claro? Pô, é o serviço. 5G aí bombando e tal. Cara, como que a gente vai fornecer 5G, sabe? Então, a gente estuda tudo isso para atender todo mundo. E tem caminhado, né? Eu tenho sentido isso, assim, o movimento das operadoras
tirar um pouco a cara eu tenho esse serviço, né? As vantagens de ter tudo junto. Eu mesmo, esses dias, estava na concorrente, não vou mentir, mas e tem feito a diferença para o usuário final. A gente tem uma vida louca, né? De não ter tempo para quase nada. E, cara, se você puder pagar tudo numa conta só, se tiver só um aparelho, sabe, né? Então, cara, as operadoras têm esse movimento de trazer, traz você, sua família, a internet da sua casa, a conta do seu celular, agregando tudo, que é o movimento Apple, né? A Apple, ela falou assim, cara, faz tudo aqui. Né? O seu computador é Apple, o seu fone é Apple, o seu relógio é Apple, o seu filho joga na arcade Apple, sua série também agora tá na Apple. Cara, parece Sua meio... música, né? É bem involuntário, você vai sendo seduzido, se você não parar para pensar. E isso vai te trazendo pequenas vantagens. Não é a vantagem que te faz mudar de ideia, mas com o tempo você não quer sair do ecossistema, né? Eu sinto que as operadoras de telefonia, né, que eram só de telefonia na época, estão fazendo isso, né? Trazendo você para... Cara, você comprou aqui, né? Eu sei que também está rolando agora. Compra o seu aparelho, também tem um cartão de crédito para você não ter que... Você não tem o seu limite do cartão, então eu estou fazendo também crédito para você. Você compra o seu aparelho, o aparelho da sua família, e aí você vai sendo abraçado, e é um movimento, né? Acho que tem sido importante também. É um movimento porque é uma tendência, né? E talvez isso tenha sido trazido até por esse ecossistema da marca, né? Como você está dando o exemplo da Apple. Mas aqui, pô, se você parar para pensar hoje, cara, a gente como ser humano, né? A tua vida está no celular. Então, assim, você pode ter um baita aparelho, você pode ter um mega aparelho, mas se você não tiver um serviço condizente ali, não adianta você ter um baita celular, sabe? Então, as operadoras, eu enxergo que elas estão se apegando muito nisso, o que é um acerto, né? Sim. Então, cara, se tudo que você precisa está no seu bolso, e aqui você tem a possibilidade de comprar o aparelho que você precisa para a sua vida estar no seu bolso. E, pô, aqui eu vou te vender o serviço, que é o serviço que você vai precisar para gerir tudo isso, é ali que você tá, né? Você sabe que eu sou, como eu falei, né? Eu adoro tecnologia e tal, e nesse aspecto, de fato, aí, eu fazendo quase uma propaganda para Claro, eu sou cliente da Claro há muito tempo. E sabe qual foi um dos fatores que me motivou a... Na verdade, sei lá, quando eu era BCP, eu já era da Claro, saí e voltei. Mas o fato de me ter trazido de volta foi que a Claro foi a primeira a adotar as novas tecnologias que estavam vindo junto. Por exemplo, como o eSIM, por exemplo, como conectividade, na época, 3G no smartwatch. Então, foi uma série de fatores que a Claro foi a primeira, cara. Sim. As outras demoraram para lançar. Eu lembro que a TIM foi a segunda a ter no celular, mas veio muito tempo depois, né? E eu acho que o fato da Claro, de fato, tentar se diferenciar com a ideia de ser inovadora e lançar os serviços de ponta, durante muito tempo no Brasil, a Claro era a primeira a lançar os iPhones, tinha uma pegada de lançamento exclusivo e tal. Então, isso, de fato, acaba conquistando, né? Você acaba ficando no ecossistema, né? Eu tenho que puxar a sardinha pro nosso lado, né? A Claro, realmente, ela tá à frente, assim. Então, um belo exemplo foi o 4,5G, né? 4.5G. Então, tava todo mundo ali naquela onda de 4G. Cara, a Claro foi lá e mandou o 4,5, sabe? Eu acompanhei agora de perto todo o trabalho do 5G e tal. Então, tem uma proposta de ser inovadora nesse sentido, né? Porque, no fim das contas, cara, você precisa estar à frente. Sabe? Você precisa ter Já que o core business ali é o serviço, então você precisa ter um serviço que vai diferenciar. E quando o serviço for sempre... todo mundo tá na mesma página, o serviço é igual, entrou assim naquela onda flat... Cara, com certeza, claro, vai arrumar um diferencial ali, que pode ser um combo, alguma coisa nesse sentido, sabe? André, agora conta pra gente. A gente tá vendo a entrada do 5G, né? Pra quem tá acompanhando a gente, vou dar um exemplo. Quando nós tínhamos o 3G, nós não tínhamos o iFood, por exemplo, quando chegou o 3G. Nós não tínhamos o Uber. Com a chegada do 4G, possibilitou tecnologias como essa serem viáveis, porque, afinal de contas, a gente agora já tem velocidade para você pedir lá, escolher, navegar no cardápio, escolher o seu motorista, o motorista negar, já vinha a resposta, ver se seguir e tal. Então, tudo isso foi viabilizado graças a uma tecnologia de uma velocidade maior, que foi o 4G. Com o 5G, que já chegou, está entrando agora nas principais capitais, depois vai chegando no Brasil inteiro e tal, a gente tem um ganho de velocidade brutal, né? Brutal. Eu coloco no meu aqui, cara, 500 megas, 600 megas, cara, uma velocidade absurda. É mais que fibra.
E talvez você ainda não use tudo que o 5G pode te oferecer. Esse é o ponto que eu queria te falar. Ah. A gente vai ter um boom de... Você falou que acompanhou de perto essa integração. Você vê que deve ter um boom de novas soluções que a gente nem tá imaginando, né? Assim, falando do 5G, o que eu sei que talvez não seja presente para todo mundo, né? Hoje, para você ter uma experiência do 5G, você precisa de 3 fatores. Então, você precisa de um plano que tenha o 5G, você precisa de um aparelho que seja 5G, obviamente, e você precisa de um chip para 5G, que ele é diferente de um chip 4G. Uhum. Então, hoje, se você tem esses 3 fatores aliados, aí sim você vai ter uma experiência mais completa do 5G. Mas, assim, o 5G ele tende a crescer, né? Aqui no Brasil, ele é uma entrada. O 5G está chegando agora, tal. Então, eu acho que isso tende muito a crescer. Aí, falando de tecnologia, esses exemplos que você deu, eles foram muito legais. O que já se fala do 5G, né? O 5G ele tem uma velocidade, assim, uma transmissão de dados tão brutal que agora o pessoal já está pensando em coisas além. Então, por exemplo, o 5G ele vai possibilitar, quem no futuro tiver um carro elétrico autônomo, você vai conseguir usar teu carro no 5G, porque o 5G é a única rede, por enquanto, que facilita essa troca de dados, para você conseguir ter uma direção autônoma. Cara, sei lá, cirurgia robótica, sabe? Através do 5G você vai poder fazer distância. Então, o médico, sei lá, vai estar na casa dele, vai passar os comandos ali pro robô, o robô vai fazendo. Tudo Em isso pelo altíssima 5G. resolução, tudo mais, Cara, sem em latência. tempo real, né? Esse que é o ponto principal. Porque imagina você tá no 4G ali, você tá fazendo Uhum. uma cirurgia e de repente trava, né? Não tem como, cara. Não que o 4G trave, mas, o 5G vai facilitar muito isso, né? Uhum. E aí que tá o ponto que eu quero chegar. Você olhando para pricing, os planos de dados, eu imagino que devam mudar. Eles mudaram já, né? Porque, putz, Se é cara... 500 mega, o plano de 16 GB dura quantas horas? o só cara essa do... conta básica, né? Não, mas é que eu acho que os devs que começam a desenvolver aplicativos e pensar nas soluções, Legal, hoje né? eles ficam lá, poxa, peraí, isso aqui tá pesado. Tem um a gente, limite, né? exato. A gente mesmo aqui fica pensando no Cara. tamanho do aplicativo que vai carregar lá no celular do aluno. A Então, gente tem problema com o evento. O problema do 3G, para mim, é principal. Eu e o Henrique, nós somos frequentadores de estádio, por exemplo. Cara, o excesso de gente na mesma banda acontece. Você vai num jogo, na hora do intervalo não tem 4G. Cai, acabou. A gente vai a gente faz evento aqui no Caesar, por exemplo, a gente faz o credenciamento via aplicativo. As pessoas, quando chega um volume no mesmo lugar, o 3G das pessoas começa a falhar. E aí a gente tem que fazer o credenciamento em transitando kbytes, porque se transitar mega já dá problema. Esse tipo de coisa, te interrompi, desculpa aí, mas os desenvolvedores vão começar a falar, exato, daqui a giga pouco... e vamos que vamos, né? Manda bola. E a gente Exato. vai precisar de planos maiores, né? Você sabe que a Claro, inclusive, ela, pegando esse gancho, ela já fez um movimento para isso, né? Porque quando eu entrei na Claro, eu tô na Claro não faz tanto tempo assim, eu tô lá, sei lá, 1 ano e meio. Mas quando eu entrei, ela tinha uma escada de planos, né? Então você tinha uma possibilidade de planos que recente agora a gente mudou isso. Também pensando no 5G, né? Aliás, pensando basicamente no 5G. Então hoje você tem planos que eles são até mais baratos do que eram antes e eles entregam mais. Então assim, antes você ia lá na Claro, vou comprar um plano de 15 GB. Cara, esse plano agora já é de 25. Pensando nisso, sabe? Porque você vai precisar de mais coisa, né? Só que aí eu acho que é um ganho do pricing, assim. Porque, é muito fácil, sem métrica nenhuma, você falar, tá bom, aqui eu tô oferecendo 15, eu cobro X. Cara, eu vou oferecer 25, eu vou cobrar X mais tanto. Não. Claro, não fez isso, sabe? Então, você paga um preço menor quando você pensa na equivalência do plano. Então, essa é uma baita sacada para você começar a trazer as pessoas para dentro também, né? E acabarem consumindo mais, né? Exatamente. Se sentirem mais à vontade com um plano maior, você poder consumir mais. Até a ideia de você não descontar da franquia alguns aplicativos, YouTube e tal. Não sei Então, o quê. exato. Isso é muito legal. WhatsApp. Waze, WhatsApp. Porque assim, basicamente você não desconta o que é rede social, né? E aí eu descobri que, o Waze ele é considerado uma rede social, o Spotify é considerado uma rede social. Então, assim, os aplicativos do cotidiano, cara, você tá usando ali 100%, você tá usando numa qualidade 5G, né? Então, você vai ter uma resposta melhor desses aplicativos e não tá descontando o teu pacote. Cara, você tem mais um pacote ali que é uma infinidade de coisa, porque não é assim, vou chegar na Claro, eu vou pegar 25 GB. Cara, você pega 25, mas aí se você optar pelo combo, que é uma baita transição legal, você tem mais 25, aí você vai ter um bônus de extra play, que eles chamam, que é o uso de dados e tudo mais. No final das contas, cara, você tá pagando o que era para você pagar em 25 e você tá levando 100. O sabe? Spotify deve estar ansioso pro 5G rolar mesmo, né? Porque uma crítica de quem toca, quem gosta de música, é que o Spotify ele pensa na entrega da música. A música não pode pausar. Então ele tira um pouco da qualidade, né, da música, compacta a música para te mandar o arquivo, né? Não sabia. Eles devem estar. Se você tem outros players que vendem fala, cara, aqui não.
se você tiver com a internet boa, eu vou te entregar uma música de alta qualidade, né? É que nem o Netflix, né? Ele não trava, só que às vezes é só um borrão. Se você assistir ele exato. redução de velocidade, você vai perceber. Ele vai até o final. Né? E esses caras estão ansiosos para o 5G para eles poderem, provavelmente, esquecer esse negócio e mandar a bala no... O 5G, assim, ele é uma revolução, né? Pro que a gente tem hoje, é como se a gente tivesse saído lá do Gzinho pro 3G, por exemplo, já foi uma baita conquista, né? Agora é 5G. Cara, eu não consigo imaginar, assim, tudo que o 5G ele pode entregar. Mas a diferença do 4 pro 5G é brutal. É insano, assim, é 3, bizarro. 4 vezes, eu acho, né? Mais, às vezes. Mas a latência depende do lugar, né? No pico a gente mais. tem aquelas frequências que é uma antena, que os iPhones americanos, que o pessoal que tem iPhone americano pode olhar do lado direito, tem uma anteninha, que é a antena chamada millimeter wave. Essa antena é uma antena de baixa frequência, mas ela funciona em locais fechados. Ela passa de gigas. Entendeu? Então, você imagina, a ideia dessa antena é você usar em ambientes como estádios, por exemplo. Sim. Você tem uma antena ali que você consegue atender um público numa região aberta. Então, você está no estádio, está num shopping center, está numa região que tem uma alta concentração de pessoas, você usa essa antena. É uma tecnologia que, por enquanto, só funciona em alguns países da Ásia e nos Estados Unidos. Mas, tanto que nos americanos, nos iPhones brasileiros, não tem essa anteninha aqui. O europeu também não, só nos Estados Unidos e na Ásia. Mas a gente vê que é uma possibilidade. Uma tendência. Não, sim, cara, o 5G vai crescer muito. Eu comecei a ouvir do 5G, eu nem tava na Claro ainda. Eu preciso terminar ainda o MBA que eu fiz no IBMEC de finanças. E, cara, eu tive um professor super legal lá que ele já tava falando do 5G. E isso eu tô falando de, sei lá, não é tanto tempo assim, eu tô falando de, 2 anos e meio atrás, assim, sabe? E ele falou de 5G e todo mundo, nossa, sabe? E, cara, as instalações do 5G, a gente vai demorar um tempo ainda para ter 100%, sabe? A coisa tá chegando agora, tal. Então, a gente ter o serviço, assim, na sua totalidade, espero que não muito, mas eu imagino que leve um tempo. E aí, sim, a gente vai começar a sentir a diferença, ou tudo que pode trazer de benefício, tá? André, voltando a falar de pricing aqui, a gente viajou um pouco, mas... historicamente, né, eu acho que para quem está acompanhando a gente, tem lá o seu negócio e tem que definir de alguma forma o preço que você vai cobrar pelo serviço, produto e tal. O mais tradicional, né, a precificação mais tradicional, sei lá, naturalmente, né? Você está em casa ali, fez alguma coisa, quanto eu vou cobrar por isso, né? É imaginar quanto custa e colocar um markupzinho ali, né? Então, isso aqui é baseado no custo, né? Você imaginar, falar assim, contábil. Esse é o básico, né? É a primeira coisa que vem na cabeça de quem não estuda price. Né? Era o que eu fazia lá no setor de custos. Era o que você fazia lá. Depois, existe uma estratégia que é você cobrar sempre um valor marginal em cima ali. Falar, independente do custo aqui, vou colocar, não 20%, mas vou colocar, sei lá, R$300 em cima, R$200 em cima. Isso aqui é o que eu vou ter aqui. Você está precificando seu esforço, né? Sempre seu esforço. Então, mas é outra estratégia, que eu acho que na hora que você estiver precificando, você tem que ter essa estratégia guardada na manga. Uma estratégia muito comum, que principalmente é muito usada em commodities, né, é você já ter um preço padrão no mercado, certo? Então, sei lá, o valor da soja não tem muito que precificar, quanto está aqui no sistema. É isso que eu vou cobrar que é também. Um preço mais macroeconômico, né? Vamos dizer assim, são vários outros fatores. Né? Exato. Tem uma estratégia de precificação que é baseada no ROI. Né? Ou seja, quanto tempo você quer para ter o retorno sobre aquele investimento que você fez ali. Quero ter esse investimento em 2 anos. Então, para ter 2 anos, tenho que vender tanto, dividido por tanto tempo, é o que eu vou cobrar. Meu preço é esse, E vou ali. É uma estratégia também. O que eu estou falando aqui, galera, assim, é cartas no baralho, né? Você tem o seu negócio ali. A dica que eu dou é teste todas, né? É isso. Faz uma estratégia de todas. Outra estratégia é baseada na demanda. Né? Então, você imagina que você contratar uma pessoa para ir vestida de Papai Noel na sua casa e ele tem barba, olhos azuis, no Natal, vai ser mais caro. Porque ele é um tipo de Papai Noel. Porque ele é um tipo de Papai Noel. Então, se a barba for branca, mais caro ainda. Vai chegar naquele momento, então, baseado na demanda, também você tem que entender que, sei lá... E é interessante, né, cara? Teve um dia, por exemplo, que eu pedi uma comida no iFood e tava começando a chover. Na hora que eu saí do prédio ali, chuva e tal, e eu tava recebendo um motoqueiro, eu falei pro motoqueiro, cara, que ruim, né, cara? Que droga, você vai ter que trabalhar na chuva agora. Ele, não, agora que fica bom.
Aí eu, como assim? Ele não, agora Preço o preço... dinâmico, né? preço é dinâmico. O Que é preço como aumenta. funciona o Uber hoje, né? Exato. Então eu falei, caramba, cara, olha, o que pra mim era um problema que ele vai ter que trabalhar na chuva, ele falou, não, cara, agora que na chuva o preço fica mais caro. Né? Porque Não as vai pessoas... ser ruim, né? Não vai ser ruim. Né? A chuva compensa. Então, baseado na demanda, né? Como você falou do Uber, né? Sim. Quando você tá saindo de um show, ou quando tem um horário de pico, assim, o valor... Cara, mas Uber é bizarro, assim, porque eles traçam essa estratégia e eles não escondem essa estratégia, assim, né? Tá ali pra quem quer ver e tal. Eles até avisam no aplicativo. Pô, eu tive no Lollapalooza esse ano, fui no domingo, o último dia do festival e tal, foi o dia que era pra ter o show do Foo Fighters, enfim. Já teve um apelo diferente aquele dia, né? E foi um dia chuvoso também, o lugar ali, pô, Interlagos, é um lugar mais ermo, tal, não tem tanta oferta. Cara, pra achar um Uber ali, vocês não fazem ideia do quão difícil foi. E o quão caro foi. Uhum. Então eles cracham a estratégia assim, né? Cara, você quer? Beleza, alguém vai te atender, mas você vai pagar por isso. Né? É que a gente só repara na estratégia quando é impactado por ela, né? Quando sai do bolso. Né? O contrário é legal, né? Quando você tá Quando num você lugar que não tem nada e não tem ninguém, mas aí você pede um Uber, ele ainda é barato, você fica feliz, entendeu? É que quando ela te impacta do outro lado, você acaba... Mas né? aí que tá, não. A sua experiência, no final das contas, você achou um serviço que te levou, mas só tinha ele. No Qual era fundo, o plano B? sim. Então, mas ali como consumidor, se eu tivesse que avaliar pela experiência... Não foi boa? Não é que não foi boa, mas assim, eu não tive uma experiência diferente. Não foi um negócio assim, putz, cara, o Uber me salvou. Não, assim, foi uma necessidade. Sabe, se o Uber não tivesse me salvado ali, eu ia atrás de um táxi, sei lá, de um outro aplicativo, alguma coisa nesse sentido. Então, pensando do ponto de vista do consumidor, assim, eu não pagaria mais caro pelo fato de ter um preço dinâmico, sabe? Você tá me buscando aqui porque é um lugar ermo, porque é uma saída de festival, porque tem 1 milhão de pessoas pedindo. Eu, como consumidor, eu não precificaria mais por isso, mas a estratégia deles é essa. Né? Eu acho que o dinamismo ali tá Mas mais para ser competitivo, né? Não, acho que o lado do consumidor tá do outro lado da parada, né? Tem o aplicativo e tudo mais. Cara, é que quando você tá do outro lado da mesa, a visão é outra, né? Sim. Quando você tá planejando ali, é maravilha. Você fala, pô, cara, vou cobrar mais aqui, vou trazer receita, resultado e tal, mas quem tá pagando... Porque se você não cobra mais, o taxista não vai até lá, o motorista não vai até lá. É mais uma estratégia de competitividade do que pensando do consumidor final diretamente, né? São pesos, né? São são pesos e medidas, mas assim, eu não acho que isso traga competitividade, muito pelo contrário. Eu acho que é uma competitividade oposta. Uhum. O que eu quero dizer? Cara, taxista não é bobo. Então, se o Uber vai lá e cobra caro e o taxista tá lá só esperando o passageiro, ele vai cobrar mais caro ainda. Uhum. Então, na verdade, você tá jogando o preço lá pra cima, cara. Você tá movimentando o mercado naquela ocasião, sabe? Uhum. Então, eu não vejo competitividade nesse ponto. Eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo uma guerra de preço que é uma guerra de preço pra cima, assim, sabe? Uhum. Então, por isso que é difícil você, como consumidor, pensar na experiência nesse caso, né? Sim. E quando a gente fala em situações como essa, a gente traz mercados como companhias aéreas, por exemplo, são... É uma escola, né? Quando a gente fala de precificação por demanda, né? Total. Elas já faziam isso antes do Uber existir. Já fazem há muitos anos, cara. É interessante que em companhia aérea eles possuem curvas diferentes por rota. Então, dependendo da rota, por exemplo, uma rota... Já conversei com algumas pessoas da Latam sobre isso. Por exemplo, você pega uma ponte aérea Rio-São Paulo e ou Rio-São Paulo ou Curitiba-São Paulo, tem uma curva de precificação completamente diferente. Sabe, a pessoa que está indo para o Rio, a tendência é ela ter um planejamento um pouco maior. Curitiba já é uma coisa mais pontual. Então, eles sabem disso e sabem identificar qual é o momento de você trabalhar a precificação nesse aspecto também. Porque ali, se a gente for pensar numa BCG, assim, ali é tua vaca leiteira, né? Porque você sabe que são trechos, cara, que você vai fazer com frequência. Dificilmente você vai fazer um voo desse vazio. Imagina, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, eu duvido quem pega um voo desse que tá vazio. É um trecho muito comum, assim. Então, você sabe que é ali que você tem que ganhar, sabe? É ali que você vai garantir tua margem, tua receita e tal. Se você vai pegar um trecho, tipo, sei lá... Nem sei se existe esse trecho, mas São Paulo, Turquia. Cara, quantas pessoas fazem isso por ano, assim, sabe? Então, a curva de precificação tá justamente aí, né? Você sabe aonde você tem que precificar para você ter ali o resultado que você precisa, né? A gente tem um movimento agora, por exemplo, Copa do Mundo no Catar, né? Imagina quantos voos de São Paulo, de algum lugar ali perto do Catar... vai sair, o preço vai estar muito mais caro próximo do Mundial, né? Apesar que eu imagino que as pessoas que vão fazer esse voo, elas já se anteciparam, né? Então, quando você vai vender com muito... Tem exemplo de quem não se antecipou aqui, Tem as pessoas que se anteciparam e tem ele. Mas aí faz umas perninhas e tá tudo bem, né? Não, mas assim, quando você vai precificar com muita antecedência, né? Imagina, você vai pela Qatar, é isso? Não tenho a mínima ideia como eu vou, mas eu vou. Se não me engano, tem aquela Qatar Airways, Qatar Airways, Então,
Cara, se você... Tudo bem, ela já sabe que a Copa do Mundo, né? Já é sabido da Copa do Mundo há pelo menos uns 4 anos atrás, sei lá. Sou zero futebol, tá? Então talvez eu fale alguma besteira, mas como que você vai precificar alto com tanta antecedência? Assim, imagina quem comprou esse voo há 2 anos atrás. Eu nem sei se dá pra comprar com tanta antecedência, mas imagino que dá, né? Você não consegue precificar tão alto assim, né? Então eu ainda acho que esse voo talvez não seja um voo tão rentável, porque como que você faz o preço pensando lá na frente? Fala, cara, eu vou cobrar isso aqui, porque lá na frente vai me trazer um bom resultado. Agora imagina quem, falando da precificação, né? Pensando aqui, pô, há 2 anos atrás não tinha essa guerra de Ucrânia e Rússia e tudo mais. E a gente sabe, já é sabido que também por isso o preço do querosene estourou. Então, assim, o cara que fez esse preço, a pessoa que fez esse preço há 2 anos atrás, cara, não contava com isso, sabe? Então, talvez, quando ele pensou ali que talvez ele tivesse um resultado, uma margem estratosférica, hoje não vai ter mais, assim, sabe? Então é louco isso, né? É muito, né? A gente tem um cenário de voos do Qatar. O que aconteceu basicamente é que os voos que são voos de rotina, né? Que são voos já programados, todos estão cheios. O que aconteceu basicamente nesse momento agora, a gente está 60 e poucos dias antes da Copa, para quem está acompanhando a gente agora, porque tem uma galera que está acompanhando a gente, já sabe até o resultado da Copa, cara. Tem uma galera que acompanha a gente no futuro, sabe? Tem gente que tá assistindo a gente no lugar do jogo da Copa. Tem a galera lá do Falou, Qatar. Tá no Copa do avião Mundo. agora. Em Copa do Mundo nada, eu vou escutar o livecast. Mas é muito louco que o que aconteceu foi um monte de voos extras. Né? Então a companhia viu que está enchendo e começou a criar novas rotas, né? Pra galera que está tendo esse fluxo de ir para a Copa e tal. Então, cara, uma dezena de voos extras agora para atender essa demanda aqui. E tem uma estratégia de precificação também que eu acho interessante, cara, que num primeiro momento me deixaria, enquanto empresário, talvez um pouco, sei lá, estranha. Por outro lado, ela é bem inteligente, que é baseada na concorrência, né? Então você imagina, o primeiro momento é falar o seguinte: quanto que eu vou cobrar por esse serviço? Né? Você pode fazer lá o estudo da margem ou não, ou da markup, ou de percepção do consumidor e tal, contratar executivos de pricing como o André, fazer um estudo e tal. Aí você pode falar, não, cara. Quanto o cara cobra ali? Vou cobrar igual. Ou você se posiciona, sabe, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo e pronto. E se vira para fazer aquilo naquele preço, né? Cara, é por isso que assim, quando você fala de pricing, eu sempre brinco que falar de pricing é falar de um oceano, né? Porque, cara, todo mundo fala de preço. Todo mundo mexe com preço, todo mundo paga o preço. Então, todo mundo ali, de certa forma, tem uma estratégia, nem que seja na tua casa. Ah, eu vou no mercado ali e tal. É uma estratégia de pricing também, sabe? Então, eu concordo, assim, não tem nenhuma estratégia que ela tá errada. Se posicionar pela concorrência tá errado? Não tá errado. Mas eu acho perigoso. E preguiçoso, né? E preguiçoso. Mas eu acho perigoso porque, cara, tudo bem, você tá se posicionando pela concorrência ali, mas e aí, o que você tá agregando de valor? Porque se a concorrência mudar e for para uma outra estratégia, você fica sem rumo, né? Você fica sem alicerce. Isso. E onde é que tá seu valor, assim? Cara, onde é que tá sua marca? Cadê sua força nisso tudo, assim, sabe? Então, eu até acho que hoje ainda é um discurso meio idealista, assim, sabe? Mas eu sinceramente, não vejo isso em muitas empresas. Mas, assim, o ideal do pricing é quando você toma a liderança do negócio, né? E aí a gente pode voltar a falar de Apple, mas, você tá cobrando caro porque você sabe o que você tá vendendo, cara. Sabe qual que é o valor que aquilo entrega. E eu acho que a grande diferença entre uma precificação contábil e pricing é o valor, não é o custo. Cara, você pode ter um negócio que custa R$20. Se ele entrega um valor absurdo, você vai vender por R$2.000 e vão pagar, sabe? Às vezes, em cima de um valor absurdo que você tem assim, você ainda pode ter um mote de oferta ali de falar, cara, olha aqui, ó, tá super barato, leva, isso aqui vai te ajudar em 1 milhão de coisas. E às vezes a pessoa tá pagando R$2.000 ali e você, tô pagando barato, cara, porque isso aqui vai me trazer muita coisa. E qual foi teu custo? Foi R$20. Sabe, coisas assim? Então, dá pra se basear pela concorrência? Dá. É difícil, sei lá, cara, eu duvido uma empresa hoje que não olhe pra concorrência. Por mais que às vezes você não tenha um concorrente direto, você tem alguém que te incomoda. E você vai olhar pra isso, sabe? Mas eu acho muito pouco, sim, sabe? Mas não deixa de ser uma estratégia, concordo. E quando você disse... Cara, eu achei interessante esse ponto, sabe? De você olhar para a concorrência, fazer a sua análise, entender o valor do seu produto, a gente está falando que você tem que olhar com um viés de pricing com uma pegada de marketing muito forte, né? Totalmente. Estratégia total, cara. Cara, você tem que olhar ali e entender. Vou dar um exemplo, sabe? Sei lá, a gente tem um exemplo claro do McDonald's, por exemplo, né? A gente tem os hambúrgueres lá que custam, sei lá,
mais barato, R$15 e tal. Os baratinhos do dia. E tem os de R$50, né? Eu me lembro, um abraço, Alex Leite, que foi a primeira vez que foi no McDonald's, que comeu de picanha lá, cara. E que não era picanha. Aí adivinha, gastou R$70 no McDonald's. Eu, né, Rodrigão? Decepcionadíssimo. Hein, Rodrigão? O cara que vai no McDonald's e pede, né? Não sabe comer no McDonald's. Um abraço. Aí ficou assustado. Fala, como é que vocês gastam R$20? Meu Deus, você pediu errado, cara. Um abraço ao Alex, hein? Foi meu professor. O Alex, mas ele não sabe comer no McDonald's. Ele não dá aula sobre alimentação. O negócio dele não é esse. Ele é muito do fitness, sabe? Aí quando saiu da regra, deu ruim, né? Mas o McDonald's é um bom exemplo de precificação fortemente, né? Porque tem produtos ali, uma gama de produtos de várias precificações e tal. E a gente entende que tem os produtos de entrada e tem os produtos onde eles têm mais margem, de fato, né? Cara, talvez o McDonald's, aí eu acho que volta um pouco para aquele lance da força da marca, assim, né? Porque o McDonald's, talvez ele não venda tanto o lanche lá que vai custar R$50, mas ele vai vender. Porque as pessoas confiam. E quando vender, aproveita para ganhar dinheiro. Assim, tirando os percalços, né? Por exemplo, a picanha que não era picanha. Mas, cara, você vê, o McDonald's ele tem uma marca tão forte que mesmo num vacilo desse... Você já viu algum McDonald's vazio? Não, muito não pelo tem, contrário. muito pelo contrário. Assim, o McDonald's vendia picanha que não era picanha. Tá, tudo bem, eu como um Big Mac, sabe coisa assim? Então, a força da marca diz muito, né? Inclusive, eu acredito muito nisso, assim, cara. Eu acho que nesse ecossistema de preço existem vários fatores, né? Que a gente tá falando dos acertos da Apple e tal. Mas quando você tem um nome muito forte, você tem uma marca muito fortalecida, o preço ele acaba sendo uma consequência, sabe? Porque qualquer coisa que você colocar ali, cara, vai vender. Óbvio que existe o WTP, né? Que é o Willingness to Pay. Então, por exemplo, se o McDonald's ele não vai chegar num sanduíche, cara, eu vou vender um sanduíche aqui de R$150. Eu imagino que talvez não venda tanto, porque não é o nicho do McDonald's, né? A marca McDonald's não está atrelada a sanduíches tão caros assim. Então, ele também não vai, né? Não vai fugir muito ali do que ele pode fazer. Mas, cara, se ele vender um sanduíche a 50 e um combo a 70, as pessoas vão comprar, sabe? E é bem interessante, né? Porque o McDonald's, como exemplo, ele tem uma característica parecida com a Claro nesse sentido, né? Vou tentar explicar o que eu pensei. Porque você pega, sei lá, algumas marcas que falam sobre experiência, a própria Apple mesmo, né? Aquele sentimento de, se você não tem... Né? Não é que o iPhone é caro, sou eu que não posso pagar, né? E existem várias marcas que se posicionam dessa maneira, né? No mundo automotivo, por exemplo, tem lá, cara. Não é que a BMW é cara, eu que não tenho dinheiro. Não é que a Ferrari é cara, eu que não tenho dinheiro. A Ferrari não vai fazer um carro de entrada só porque eu não tenho... Então, você vai pegar o Palio. Ou outros qualquer. Nossa, né? Só um exemplo. O gap... o salto da Ferrari... Do 8 ao 80. E é doido isso, né? Mas o McDonald's, ele criou uma marca e tem um valor para pessoas diferentes. Então, existem pessoas que saem para comer no McDonald's. Num país como o nosso, tem gente que vai uma vez por mês no McDonald's, é o passeio da família. É a realidade. Inclusive, isso é uma campanha deles, Fome de Mac, né? Uma campanha que eles fizeram. O McDonald's, ele é genial porque ele sabe manipular muito bem a força que ele tem, né? Mas o drive-thru que virou drive-tudo, cara. E tem um outro lado da parada que também eu acho que é importante, que é assim, cara, eu também sirvo para você que teria condição de ir num restaurante de pagar 150. Mas já que você tá com pressa, de repente, aqui, come um negócio gostoso aqui rapidinho, né? Eu acho que essa posição é bem parecida com o que você falou da Claro. Ter preço para várias necessidades, né? Então, eu não atendo só um nicho, vem aqui que eu tenho preço eu tenho preço e produto para várias oportunidades, né? É uma estratégia interessante, né? Engraçado, né? A gente tá falando de McDonald's e esses dias eu até recebi um vídeo de um primo meu e tal sobre a estratégia tributária, vamos dizer assim, do McDonald's. Então, assim, existe uma razão para o McDonald's ou qualquer outro restaurante vender de fato um combo, né? Que é toda uma questão tributária. Então, assim, o tributo do lanche, ele é mais alto. Então, quando você vende um combo do refrigerante, se não me engano. Então, assim, quando você vende um combo, você diminui o preço do lanche, você diminui o preço da batata, mas você não mexe no preço do refrigerante por uma questão tributária e tal. Então, é o que a gente fala do ecossistema, assim, né? Porque, cara, você tá sabendo usar teu preço. Então, falando do McDonald's aqui, eu pouco conheço, né? Mas o que a gente olha como consumidor. Os caras têm marca. Cara, por algum motivo, a marca McDonald's é muito forte no Brasil, né? Se adaptou muito bem ao consumidor, talvez por ter sido a mais antiga. Eu não vejo, por exemplo, o Burger King tendo a mesma força que o McDonald's. E por trás desse preço que eles sabem que eles podem cobrar, eles têm toda uma estrutura, né?
Então, assim, pô, tem uma estrutura tributária, eu vou vender dessa forma porque eu sei que eu vou gastar menos. E aí eles fazem um puta portfólio gigante, porque até uma questão meio de long tail, assim, né? Que fala, cara, eu vou ter esse cara aqui porque para alguém eu vou vender, sabe? E touché, né? É isso. Não, é impressionante, né? E quando a gente deu esses exemplos de McDonald's, de verdade, a gente tem sanduíches a R$14 e a R$50 é o universo. Eu tava dando uma olhada aqui, mas, por exemplo, o iPhone, ele começa nos Estados Unidos de $400 a $1.500. Cara, a gente tá falando de um range de preços aqui... É muito grande, né? Maior Muito grande, até do né? que o do 14 por 50. É muito louco, se for falar. Não, isso muito fica louco. maior ainda quando você pensa no mercado americano, né? Porque, pô, os Estados Unidos, assim, as coisas não diferem tanto de preço, né? Cara, eu sou apaixonado por carro, então eu entendo um pouquinho, assim, pô, você pega preço de carro usado, preço de carro novo, assim, não é tão distante um do outro. Então, pô, quando você pega um celular, que pra eles talvez não represente tanto, cara, você pega um range aí de $1.000, cara, $900, sei lá, pô, bastante coisa, né? Lidar com inflação, né, com a dificuldade do custo do dinheiro, né, digamos assim, é um fator preponderante para o executivo de pricing? Totalmente, completamente. Mas assim, quando você fala mais de custo, né? Uhum. Porque você sempre tem aquele limite assim, cara, o quanto que eu posso repassar. Então, pô, tem um ponto ali que você vai conseguir repassar, por exemplo, a inflação no teu preço, e aí o mercado está disposto a pagar, beleza, fechou, tá bom. No final da conta ali você fica 0 a 0. E quando o mercado não está disposto a pagar, Uhum. você tem que absorver aquilo. Então você vai perder resultado, sabe? Isso é extremamente importante, assim. E aí existem as estratégias, né? Que aí é onde a brincadeira começa. Tá, tudo bem, talvez eu perca resultado aqui, mas, cara, e se eu oferecer isso com aquilo? E se eu fizer um combo? Aí você começa a apelar para tributo, né? Pô, onde é que eu tenho crédito? Onde é que eu me planejo aqui? Onde é que eu consigo ganhar? Aí você começa a fazer uma venda mais inteligente, né? Ou, em vários casos que eu já acompanhei também, cara, descontinua. Isso aqui tá impraticável, assim, sabe? Pô, às vezes, falando de smartphone, né? Às vezes você tem um smartphone que ele é muito barato. É que o smartphone, nesse caso, não se aplica, né? Porque ele é sempre um lifetime, assim, que ele faz uma curva J, assim, depois é o J ao contrário, né? Mas imagina que você tem um aparelho baratinho ali que ele tá ficando muito mais caro. Cara, você não pode repassar isso pro teu consumidor, porque o teu consumidor, ele não vai pagar mais do que o preço que você já cobra hoje. Às vezes a concorrência não ajuda, falando de concorrência, né? Às vezes a concorrência tá com o preço lá embaixo. E aí, quanto vale o teu valor? Sabe? Até onde o teu valor vai segurar ali o preço? E, cara, descontinua, não faz mais sentido, sabe? Então, já vi muito acontecer, inclusive. Esse é um fator interessante, né? Porque no Brasil, né, eu tô acostumado a, sei lá, você tem um produto qualquer que você vai comprar, aí você tem lá aquele produto, você pagou, sei lá, R$1.000 naquele produto. Aí lançou a versão 2.0 nesse produto. A gente já está acostumado no Brasil ao fato de ter um custo de inflação ou uma estratégia que normalmente o que acontece, aquele que custa 1.000 normalmente continua por 1.000, o pessoal deixa vendendo ele enquanto tem o estoque, e o novo vem um pouquinho mais caro. Além da inflação, né? Além da inflação. Então o novo sim. vem, sei lá, 10%, vem por 1.100 ali, sempre vai ficando um pouquinho mais caro e tal. No mercado americano, que nós agora estamos vivendo um momento de alta de inflação lá também, né? Mas é muito comum quando sai um produto novo lá, o antigo reduziu o preço, né? Então a gente tem o antigo com um valor de entrada ali, eles abaixam o preço E do o novo antigo assume, né? e o novo assume aquele mesmo patamar. No Brasil, a gente sempre fazia um movimento meio que a gente, sei lá, tá acostumado, tudo vai subindo, né? Então a gente vê que a estratégia foi, bom, vamos aproveitar que saiu o modelo novo, é a hora da gente fazer aquele ajustezinho aqui para mais. Isso. Onde você enfia ali, né? Cara, mas isso é sabido, né? Existem pesquisas em relação a isso, que o brasileiro, ele de fato tá acostumado a pagar mais, assim. Então, o fato é que aproveita, né? Porque... Cabendo na parcela. Exato, cabendo na parcela é isso. Se né? parcelar em 12, paga. Parcelou em 12, quanto que dá o valor da... tem empresas que olham muitas vezes o valor da parcela, não olham nem o valor do... Tem o meme, né? Não quero saber o valor, quero saber se parcela. Mas é uma realidade para todo mundo, né? Eu falo por mim, cara. Às vezes, sim. Às vezes, pô, eu pago mais caro porque eu sei que parcela. Uhum. É uma facilidade que a gente tem, né? Eu não consigo fugir disso por enquanto, então... Funciona para mim essa estratégia. Inclusive, é uma novidade que surgiu no mercado americano, né? Buy Now, Pay Later. A gente faz isso na Casas Bahia desde a década de 40 já. O famoso carnezão, né? Então a gente já Estamos ensinando o mundo lá. Cara, vai. Trabalhar no Brasil é fazer mágica, né, cara? Então, muita coisa começa aqui. Né? André, a gente chega no momento agora, cara, onde a gente tem algumas perguntas padrões aqui para os nossos entrevistados, cara. Show. E eu queria ver com você aqui, vamos lá.
Você tem alguma frase de impacto que de alguma forma marcou a sua carreira ao longo da sua jornada, assim, que você consegue lembrar? Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que eu recebi de um colega de trabalho, que é uma frase do Einstein, que diz assim: o homem inteligente, ele resolve o problema. O homem sábio evita. E é uma frase que, assim, se você parar pra pensar, vale pra tudo, né? Vale pra negócio, vale pra vida, vale pra qualquer coisa. Então, essa é uma frase que eu gosto bastante. E é algo que você, em algum momento, assim, tava, sei lá, às vezes tá de manhã, indo pro trabalho, aí você fala, cara, é o momento de evitar algo que você já passou por situações assim? Que você... Várias. Várias? Muitas. É Interessante, que cara. ultimamente eu tô numa pegada assim de inteligência emocional, sabe? De desenvolver mais soft skill e tal. E, cara, eu sempre ouço uma música que motiva, eu sempre leio algumas coisas assim. Essa frase tá sempre no meio. E é interessante, né, cara? Porque aqui na live a gente tem um conceito muito forte de, às vezes, dormir com problema, que eu chamo, sabe? Às vezes você tem alguma coisa que você fala, cara, eu tenho que resolver, tenho que resolver. Eu falo, pera, deixa eu ir pra casa, penso, raciocínio. Quando você volta no dia seguinte, evita, né? Você chega com uma outra visão, ou chega às vezes mais desarmado que no calor da emoção você pensou de forma diferente. Não, e é meio clichê, mas acontece, né? Isso, assim, pra mim, pelo menos, é um fato, cara. Às vezes você chega descansado, dá uma desencanada, assim, deixa a poeira baixar. No dia seguinte é outro dia, e você olha e fala, não tinha pensado nisso, sabe? As coisas acontecem, né? E a gente gasta, às vezes, muita energia resolvendo, né? Muito. E aí acaba gastando pouca sendo reativo, né? Só muito reativo e pouco proativo, né? Completamente. Assim. Gasta muito tempo resolvendo, e aí vem de novo, né? Vira uma maré, ciclo sem fim. Tem algum conselho que ao longo da sua carreira você recebeu e te marcou de alguma forma? Cara, tem um conselho que eu recebi que, assim, serve pra carreira também, mas acho que é mais pra vida, que é um conselho que eu sigo à risca, assim, que é o famoso ficar quieto, sabe? De você guardar pra você, assim, antes de ter uma conquista, sabe? Antes de sei lá, dar um próximo passo, não ficar abrindo, assim, porque geralmente, eu não sei se é por uma ansiedade nossa, sei lá, se as pessoas às vezes colocam uma responsabilidade maior, assim, e as coisas, sei lá, eu tenho a impressão que elas dão mais errado quando tá aberto, assim, né? Inclusive tem um ditado que eu ouvi também uma vez no trabalho que diz que tesouro aberto, ele não guarda valor. Então, sempre que você está planejando alguma coisa, uma conquista, um próximo passo, sei lá, que seja uma atividade, alguma coisa do tipo, cara, faz ali. Quando der certo, quando terminar, você anuncia, sabe? Isso eu levo pra vida, assim. Quem foi a pessoa quem falou isso pra você? Cara, quando eu trabalhei nessa primeira empresa, pô, pra mim foi uma escola de vida, assim, né? Porque foi meu primeiro trabalho, cara, era uma empresa de autopeça, então uma multinacional alemã. Pô, conheci pessoas sensacionais, assim, que são meus amigos até hoje, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar com gente mais velha e que me abraçou ali não só como, pô, o pequeno padawan ali de custo, sabe? Mas, pô, o cara aqui, meu, precisa evoluir pra vida e tal. Então, com certeza um deles me falou isso. Eu não lembro exatamente quando e quem, mas foi nesse momento. Ah, que bacana, que legal. Sua vez, Luciano. Uma competência que você acha que todo mundo deveria dominar? Cara, tem algumas. Né? Falando no sentido profissional, assim, hoje eu acho que a gente está caminhando, já é um presente, assim, não vou dizer que é um futuro, mas a gente está caminhando muito para um lado de ferramentas, assim, sabe? Então, hoje a gente está falando dos algoritmos, né? Então, hoje fala-se muito sobre isso, né? Cara, programação, analytics, algoritmos e tal. Então, para quem está começando no mercado de trabalho, independente da área, assim, tem que ter um olhar para isso. Não digo de ser necessariamente um programador, mas tem que ter uma noção. Cara, precisa ter o inglês. Ou qualquer outra língua, assim, sabe? Ficar preso no português hoje, eu acho que é besteira. Eu olho para o mercado, né? Então, eu sei o quanto isso ainda é um diferencial, ainda faz super sentido. Mas eu acho que, assim, principalmente para quem tá começando agora, esse olhar mais de soft skill, assim, sabe? Então, a gente vive numa era hoje muito de ansiedade, de burnout, sabe? Pô, eu vejo muita gente, cara, mal começou e já tá, nossa, meu, vai lá e psiquiatra e tudo mais. Então, acho que precisa trabalhar isso, assim, essa parte da inteligência emocional, tranquilidade, sabe? De saber aceitar a pressão, assim. E o uso de dados, quando a gente traz na área de pricing que você falou, poxa, imagino que você acaba tendo que fatalmente lidar com informação, dados, planilhas, sei lá, e você tem que saber manipular aquilo. Mas o que eu estou percebendo, conversando com executivos não só de pricing, mas de diversas áreas, eu vejo executivos da área de suprimentos, da área de logística, de RH. Marketing, atributos, todos? Quase todas as áreas hoje, a manipulação de dados tem sido o fator preponderante, né? Se você não sabe
pelo menos ter uma noção de como a estrutura funciona. Sabe, como é que o negócio de dados ali por trás funciona, como é que o que você pode extrair dali. Eu acho que pelo menos isso é obrigatório hoje em dia, sabe? Cara, tem que ser. É porque quando você fala de dados, assim, é uma transição, né? Então, pô, sei lá, eu sou uma pessoa que tá aqui desse lado da mesa, eu só mexo em planilha, cálculo o dia inteiro. Mas, pô, se eu mexo com dados ali, cara, eu tenho a noção do que tá acontecendo na ponta, né? Então, é o que permite você ter essa sei lá, como um feeling maior do negócio como um todo, assim, né? E, pô, hoje você tem ferramentas que são ferramentas que te ajudam muito, né? Eu lembro, pô, eu comecei a trabalhar lá em 2013 e tal. Cara, não existia a quantidade de ferramentas que tem hoje, sabe? Se você voltasse para 2013... eu vou falar, sei lá, um Alteryx, sei lá, um Power BI da vida, o pessoal, que é isso, sabe? Tipo, Excel é mandatório e tal. Então, hoje eu acho que a gente tá a gente vive uma era, assim, um momento que, cara, existe muita informação acessível e as pessoas elas estão entendendo mais como lidar com os dados, sabe? É o que vocês estão dizendo, né? Pô, cara, de tributos. Quem que imaginou que um dia o pessoal de tributos ia olhar para algum dado que não seja uma nota fiscal, sabe? Coisa do tipo. E, pô, existe essa possibilidade, né? Sei lá, aplicar conceitos estatísticos que às vezes, cara, não é tão fácil, mas você tem um programa ali que te ajuda super nisso. Aí você sai do zero absoluto para falar, pô, cara, eu consigo fazer tipo uma elasticidade, uma correlação, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então tem que ter, não tem jeito. E as empresas estão demandando. Acho que esse é o grande ponto, muito, sabe? Muito. Os job descriptions hoje pedem, né? É porque os benefícios eles estão aí, né? Tá todo mundo enxergando isso. Quem claro conseguir... Exato. Quando teve o evento de pricing aqui, que foi o evento que eu tive a oportunidade de falar e tal, teve um palestrante, foi o último, o André, que é da BASF, e ele falou sobre inteligência artificial, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele foi muito inteligente no que ele falou, que é o seguinte, cara, a área de dados está aqui, a gente está caminhando cada vez para uma área mais de automatização, né? Então, pô, machine learning, inteligência artificial e tudo mais. Mas, assim, existe também uma área do negócio. A gente não pode esquecer isso, né? Então, vão ter as pessoas ali que vão falar, não, cara, o negócio assim funciona. E aí você começa a moldar ali a tecnologia para isso, né? Mas, cara, dados, sei lá, vai ser um assunto cada vez mais diário, assim. Legal. E tem alguma coisa que você acreditou ser verdade absoluta e depois se sentiu obrigado a mudar de opinião? Várias. Mas tem uma, assim, que eu gosto de pensar para trás, né? Cara, eu tinha uma insegurança, de certa forma uma insegurança, assim, que eu sempre achei que as pessoas elas só se dariam bem no mercado de trabalho, só teriam sucesso se elas fossem para uma posição onde essa posição tivesse a ver com a habilidade delas. Então, por exemplo, o cara é super bom ali de número, ele tem que trabalhar com finanças. Tem que ser controladoria, alguma coisa assim, sabe? Pô, a pessoa ali se comunica super bem e tal, tem que ser uma área de comunicação. E, pô, ao longo do caminho eu vi tanta gente se reinventando, cara, tanta gente migrando, esforçando, sabe? Se esforçando. Então, eu acredito hoje, mudei completamente, assim. Então, eu acredito que se você estiver disposto a aplicar ali o esforço necessário, fazer o investimento necessário para você fazer uma transição ou conhecer uma área nova, vai dar certo, sabe? Eu de verdade acredito na capacidade de todo mundo, assim. Claro, mais ou menos esforço, mas eu acredito muito nisso hoje. Que legal. André, o Rodrigo trouxe um presente para você aqui. O que você trouxe, Rodrigo? Oba! Ele é um liver, né, cara? Obrigado, então, está conosco aqui. Que legal, uniformizado, obrigado. um live uniformizado. André, conta pra gente, cara. Você tem alguma música que você gostaria de nos indicar pra gente colocar aqui na playlist? Você que é um ex-aluno nosso, então, pros alunos atuais aqui no intervalo das aulas curtirem um sonzinho, que música que você indica, cara? Cara, minha música favorita da vida, assim, é uma do Charlie Brown, que chama Como Tudo Deve Ser. Olha, o Lúcio é Charlie Brown também, cara. Como tudo deve ser, ansioso. Foi minha primeira tatuagem, inclusive. Aqui, ó, essa daqui, excelente né? escolha. Exatamente. Não tem um solo de baixo melhor que esse, né, cara? Não existe. Não, quem me conhece e assistir vai falar, pô, sabia que ele ia falar dessa música. Eu só falo dessa música. Não. Eu coloquei na playlist errada aqui, adicionar na playlist. Tá colocado aqui na nossa playlist já. Inclusive, essa música tem uma baita frase de impacto, né? Que é? Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. Genial, né? Genial. Chorão era gênio. Genial. André, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, falar mais sobre pricing, quiser trocar uma ideia com você, ou encontra onde, meu caro? Cara, pode ir em LinkedIn, André Capelete. O Capelete é igual ao macarrão, mas é com 2 L e T no final. Redes sociais também, André Capelete, pode me procurar lá. Quiser conversar, bater um papo, tirar dúvida. Cara, é um assunto que eu adoro falar, então vai ter muito espaço.
Show de bola. Galera, o LinkedIn do André, o Rodrigão vai colocar aqui na descrição, vai colocar o e-mail do Lúcio também, para quem quiser trocar uma ideia conosco, estaremos lá. Andrezão, obrigado pelo bate-papo, cara. Eu que agradeço. O honra. tempo voou aqui, cara. Se deixasse, a gente Passou rápido. Ficou, né, cara? Ficamos mais de uma hora, se deixasse, ficasse mais outra. Ficaria no final do dia falando. Eu gosto muito desse assunto. Só faltou a cerveja. André, valeu, muito obrigado, Lucião. Show Valeu. de bola, valeu. Tamo junto. André, Eu que agradeço. tamo junto. Obrigado, meu. Um Valeu, forte André. abraço e até a próxima.